Ó, pessoal, vamos corrigir a prova. Que vocês já sabem, né? Todo mundo já. Essa prova é dificílima. Gente, tava muito de boa. Porque a primeira é a equação da circunferência de centro, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Centro 2 menos 2 é raio 5. Isso aqui é só basicamente vocês lembrariam da fórmula, é a fórmula geral, que é essa aqui. Onde o A e o B é o centro, né? E o raio é 5. Aí no nosso caso, eu tenho que o A é 2, B é menos 2, né? E o R é 5. E aí eu substituo x menos 2, y menos, aí como o B é menos 2, fica assim, né? Não tem nenhum segredo aqui. Ok, tá? Que era a letra C, né? Ok? Vamos lá, né? Segunda, já que vocês aí... E aí, vamos lá? O domínio da função... Gente, essa daqui tá muito de boa. Olha essa prova toda aqui. Ó, você tem que pensar aqui, ó, o que o x pode, principalmente o que ele não pode. Primeiro, eu não posso zerar, perdão, aqui não é 1 não, aqui é x, né? Eu não posso zerar essa expressão aqui em amarelo. Aí você pensa, zera quando x for 1 e quando x for 2, né? Aí você tem que excluir isso. Não tinha muito o que dizer, né? Domine aos reais, excluindo o 1 e o 2. Porque o 1 zera essa primeira expressão aqui e o 2 zera a segunda. E para não zerar nenhum dos dois, tá? Eu excluo os dois. Letra B, né? Terceira, o vértice da parábola deixa eu ver aqui, é y. Boa noite. E aí, basicamente, vocês tinham que lembrar qual é o vértice, qual é a expressão, né? Que o vértice é um ponto que ele é composto pelo x do vértice e o y do vértice. E aqui é o que? É menos b sobre 2a. E esse é menos delta sobre 4a. Então, bastava você calcular esses dois valores aqui para encontrar o vértice. No nosso caso,
o A é igual a menos 1, o B é igual a 1 e o C é menos 1 também, né? E é só substituir, ó. Menos B, então é menos 1 sobre 2 vezes menos 1, tá? Então, x do vértice vai ser... Muita gente ficava assim, né? E aí você faz o jogo de sinal, menos por menos mais, que dá 1/2, tá? Agora o y do vértice, é só calcular o delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Aí o B, quem é o B? É 1 menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 1. Então é 1 aqui, ó, menos por menos dá mais, mas como tem outro menos, vai dar menos. De 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4, dá menos 3, tá? Agora é só substituir na fórmula. Menos delta sobre 4A. Então é menos 3, né? 4 vezes A. Lembrando que o A é menos 1. Aí aqui, menos por menos vai dar mais. Como tem um menos aqui do menos 4, você pode colocar como menos da expressão toda, tá? Assim. E aí você tem a resposta final. Ok? Letra A aqui. Boa noite. Aí a quarta questão. Você tinha assim, né? Ó. Você quer que desligue aqui? Mas é só esfriar um pouquinho, eu vou desligar. Basicamente é para encontrar x. Aqui tem duas maneiras de fazer. Ou você usa logaritmo ou você usa... Você usa logaritmo ou você usa a própria potência. Que foi? Ó, o 8 você pode escrever como 2 elevado a 3, né? Ó, assim. E o 0,25, boa noite, você escreve como 1/4, tá? E aí 1/4 é a mesma coisa de 4 a menos 1, que é a mesma coisa de 2 elevado a menos 2, tá? Ou então assim, ó. Você pode botar o 4 como... Até, acho que usando... Eu vou fazer os dois, tá? O 4 como 2 elevado a 2. Aí isso aqui você escreve como 2 a menos 2, tá? E aí, aqui 2 elevado a 3 elevado a x é a mesma coisa de multiplicar 3x. Pronto, aí corta aqui, né? Ou seja, aqui implica que os expoentes são iguais, né? 3x tem que ser igual a menos 2. E aí o x tem que ser menos 2 sobre 3. Tá? Ou então você pode fazer isso, ou então pode usar logaritmo. Eu acho que fica mais fácil ainda. Você pode botar como 1/4 de novo. E aí você usa a definição.
8 elevado a x é 1/4, vai implicar que x é o logaritmo de 1/4 na base 8, tá? É a definição aqui. Aí o logaritmo você pode escrever como... Aqui você pode fazer de várias maneiras, mas uma acho que fica mais fácil. Só o da fração vira diferença, né? Que assim. Aí esse aqui é 0. O logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0. Ou seja, o x fica menos logaritmo, tá? Aí vocês colocam, aí dá para colocar todos eles com potência de 2, ó. O 4 coloca como 2/2 e o 8 como 2 elevado a 3. Aí esse aqui, né, vem para cá. E esse aqui vem invertido para cá. Vamos lá. Então é o 2 vezes 1/3 que vem invertido, né? Aí esse aqui, a propriedade vai dizer que é 1, né? Propriedade logarítmica. Então fica menos, mesma coisa, tá? 2/3. Ou então você poderia aqui mesmo já colocar eles, ó. Aqui mesmo já dá para colocar 4 a menos 1, tá? Mesma coisa. Boa noite. Ok? Então tinha essa aqui. E a quinta questão. Três elevado ao logaritmo. Gente, essa daqui aqui como é para ser bem simples essa daqui. Ó. Porque, por exemplo, essa primeira expressão aqui, ó, você pode olhar como 3 elevado a logaritmo de 5 na base 3. É como se a gente entrasse no primeiro parêntese desse jeito. Aí tem aquela propriedade que vai me dizer que quando essa base aqui for igual a essa daqui, o resultado é 5. Tá? Aí fica 5 dentro do primeiro parênteses elevado a log. E aí de novo, é a mesma propriedade, ó. Como esse aqui é igual a esse, dá 8. Tá? É a mesma coisa. Certeza que vocês... É como se eu estivesse cancelando aqui, ó. Aí ficasse 5 elevado a isso e cancelava o 5. Como se fosse, né? Não tem. Eu fiz muito mais difícil na sala. Sim. Tá? Alana, Matheus, Rubens. Já chegaram alguém do grupo? Denise, Carolina e Sabrina. Ana Vitória, Keiliane, Pedro, Raimundo e Antônio. Para Vitória, Henrique, Raíssa, José Alisson, Gabriel. Vamos lá, né? Acho que tá bom aqui. Vou precisar desse celular aqui para dar um apoio, viu, gente? Não quebra, né?
Ó, agora a gente vai falar de limite de função. Como eu não consegui imprimir a minha apostila, eu trouxe o livro aqui. Mas eu trouxe o outro livro. Não sei se vocês... Ou limites de funções. É? Não sei não. É? Eu vou colocar aqui, Moret. Ah, não é aqui não. É no Google. Ó, esse aqui. Imagens, tá? Dá pra enxergar? Não, não dá pra enxergar. Eu tô aqui, não tô enxergando. Não, é só homenagem. Enfim, esse aqui, tá? Introdução ao cálculo para administração. Hã? É, pois é. Se você tivesse falado no book, R$100. é caro não. Tu recebe 700 contos de bolso? Eu já comprei livro mais caro dele. Ah, é assim, eu vou dizer pra vocês, o primeiro livro que eu comprei... Não, mentira, eu ia falar uma mentira, porque agora eu lembrei que eu... Você comprou Harry Potter. Não, o primeiro livro que eu comprei de matemática foi no mestrado, mas o primeiro livro que eu comprei desses normais assim, de cálculo, por exemplo, foi quando eu assumi o emprego aqui. Esse tempo todo eu não falando isso na internet, né? Mas na verdade, os livros de cálculo são caros. 200, 300 reais é caro, sim. Eu comprei 14 reais. Hã? 14 reais. Mas esse aqui, você pode encontrar lá na internet, né? Não é difícil. Não fala dos meus livros não, hein? Não, eu tô falando esse aqui, ó. Tá? Mas assim, como é que vai ser? Vamos lá? Eu vou falar um pouco de limite, mas eu não vou falar muito. Principalmente para a gente introduzir alguma formulazinha de matemática financeira que eu vou cobrar na prova. Mas assim, gente, é uma aplicaçãozinha bem bestinha. Só para vocês verem que tem aplicação de limite em matemática financeira, tá? Porque o que eu quero mesmo que vocês entendam é a parte de derivada, que aí sim tem mais aplicação em economia. Tá? Você pega uma função e calcula a derivada dela e sempre dá o custo, algo do tipo, tá? Então a gente vai, de limite aqui que eu vou passar para vocês, é mais a ideia intuitiva de limite. Não vai ter nenhuma demonstração, nada assim, tá? Basicamente eu quero que vocês aprendam a calcular alguns limites. Depois disso a gente vai para a parte derivada. Noção intuitiva, né? Então vamos para um exemplo aqui.
Basicamente, eu vou considerar a seguinte função, ó, seja... Não é nem seja a seguinte função, não. Considere a seguinte função. Será que eu tenho aqui, gente? Moretti. Ver aqui. Cadê? É esse aqui, tá? É esse aqui. Depois eu passo ele, né? Mas não é por gente, alguém. Um vídeo que tem 10 views. Não tem o que fazer, não. Tem uma hora de duração. É? Não. Já tem preguiça só de imaginar. Eu fico pensando, toda vez que quando eu coloco, é pra crianças? Depende, né? Se quiser torturar uma criança. Você não sabe a coisa que eu tô reparando antes? O senhor colocava no mesmo dia, meia-noite. Agora o senhor tá botando um dia depois. É porque eu chego em casa já cansado, não tô mais aguentando colocar no mesmo dia. A última vez eu cheguei em casa e dormi. Hã? Cheguei em casa, dormi, esqueci. Eu simplesmente esqueci que eu tinha que colocar esse vídeo. Eu acho que eu botei no outro, né? E acumulou também com outro dia. Falei, ninguém morreu então. Ó, considere a função. Você pega essa função, vocês conhecem essa função, né? Função afim. Aí, vou colocar uma pergunta aqui. O que acontece com f de x, saúde com f de x, se x o que acontece com f de x se x se aproxima de zero? Vocês entendem essa pergunta? Não. Ó, pra gente entender essa pergunta, eu vou colocar aqui dois valores, ó. Vou colocar o x e aqui eu vou colocar o f de x. Quando o x está próximo de zero, vocês imaginem um número próximo de zero. Não, eu vou colocar um que não é tão próximo do zero, tá? Assim, entre aspas. Por exemplo, se o x for 1, qual é o valor de f de 1? Eu substituo aqui, ó, 3, né? Então, se o x for 1, a função é 3. Agora, vamos pegar 0,1. Se o x for 0,1, eu vou fazer só o seguinte. Para não ficar subindo a tela, eu vou escrever a função aqui. Não, ainda vai aparecer ainda, basicamente. Mas imagina se o x for 0,1, eu vou ter 2 vezes 0,1, que dá quanto? Hã? 0,2 mais 1, 1,2. Pronto. Agora eu vou pegar um número mais próximo de 1, 0,01. Quando eu substituo 0,01 aqui, ó, vai dar 0,02 mais 1, 1,02. Estão entendendo isso aqui até agora? Não, ó. A pergunta foi, o que acontece com f de x se x se aproxima? Porque
eu quero que vocês entendam basicamente qual é a ideia intuitiva de limite. Eu não vou demonstrar. Aí a ideia do limite é porque às vezes, ó, vocês, ó, só para vocês terem ideia de, por exemplo, essa função 1 sobre x. A gente viu que o domínio dela é x diferente de zero, não foi? Então eu não posso calcular o f de zero. Vocês concordam, né? Mas o que acontece quando a função... Aliás, o que acontece com a função se o x está próximo de zero? Eu sei que no zero eu não posso fazer nada. Mas e se estiver próximo ali do zero? Essa ideia de entender a função próxima de um ponto que não está no domínio é que vem, você pode ver assim como a ideia do limite. É o limite, o resultado é quando o x está próximo, mas isso a gente vai entender um pouquinho mais. Mas eu peguei essa daqui que é mais fácil, 2x mais 1. Aí a gente vai entender o quê? Qual é o comportamento da função quando o x está próximo de zero. Aí para entender isso, uma maneira assim, geralmente todo mundo faz isso. Como eu quero próximo do zero, você pega valores que são próximos de zero, valores, no caso aqui 0,01, eu vou pegar cada vez mais próximo do zero. Aí a gente vai calcular o f desse valor. Por exemplo, quando o x for 1, aí eu substituo aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Agora, se o x for mais próximo do zero, 0,1. Então, vai ficar 2 0,1, que vai dar 0,2, mais 1, 1,2, tá? Ó, vocês, ó. A plateia do Toma Lá da Cá. A plateia do Friends, né? Que fica e... aí a mesma coisa, eu peguei 0,01 vezes 2, 0,02, mais 1, 1,02. Aí eu pego aqui, ó. Vai dar o quê? Vocês imaginam? 1,002, tá? E aí, faço a mesma coisa. Qual o número? Aqui? Esse aqui é finito. Só que a ideia é que essa proximidade ela nunca acaba. Tá? Porque se eu falar para vocês 0,0001, vocês vão falar um número menor ainda, que é mais próximo de zero e não é zero. Sempre dá para porque é infinito. Boa noite. Porque a quantidade de números entre dois números reais é infinita. Então, se eu escolho um próximo de zero, você escolhe um menor ainda. E aí ela escolhe um outro menor e aí não tem fim. Não vai, né? Eu posso passar 2 horas aqui. Só que existe um padrão. Se x se aproxima de zero, então se aproxima de zero, f de x, ela se aproxima de onde? Ó? Olha essa tabela aqui. Aqui a primeira é o x e a segunda é o f de x. Quanto mais eu próximo de zero, mais esses valores se aproximam de quem? Estão parecidos com qual número? Ó, eu peguei 0,1, 0,01, 001, e aí por aí você pode pegar quantos números você quiser próximo de zero. Vou me aproximando, tá? Imagina que eu... Vamos lá? Imagina que eu pego... Tá aqui o 0, ó. E aí eu vou escolhendo aqui. Aqui é o 1, aí depois eu pego um outro mais próximo do 0, tá? Quando eu olho as imagens desses números, elas estão dando o quê? 1,2, 1,02, 1,002, 1,00 lá. 1,0002. Esse número aqui, ele é próximo de que número inteiro? Isso. Alguém falou aí. 2. 1. É 1, gente. É 1, ó. Eu tô imaginando um negócio caminhando pra lá.
1, 0, ele tá bem aqui. 1,000. Tá? Hã? Tá- Ele tá diminuindo para o 1. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. E vamos lá. Ó, vamos pegar a função. Eu vou já ligar de novo. Sim. Nesse calor. Tá calor, sim. Valeu. Não, mas só um desses é suficiente para gelar. Ó, vamos lá, ó. Pessoal, eu vou escrever o gráfico da função e... Silêncio. Bonsoir. Ó, pessoal, vamos lá, ó. Silêncio. Ó, eu vou tentar explicar nesse gráfico o que eu fiz naquela tabela lá. Então, peguei a função. Deixa eu pegar aquele negócio lá. Deixa eu dar uma Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, vamos lá? Então, eu peguei 1 e aí substituí nessa função aqui, deu 3. Então, vamos lá. 1 aqui. Aí vamos supor que esteja lá em cima, não vai estar proporcional, claro, né? E já está todo... Vai ter que ser aqui mesmo. Que é o 3. Ok? Aí o seguinte, ó. E vamos lá. Agora eu pego um valor menor. Pega 0,1, que tá bem aqui, ó. Ué, esse mesmo que eu peguei. X mais 1. Aí eu tô pegando próximo de 0, né? Vamos lá, ó. Quando eu pego 0,1, que é mais ou menos aqui, é lógico que não é aqui, né?
A imagem dele vai ser aqui, ó. Então, esse tracinho aqui é que é o 1, qual o valor que a gente chegou? 1,2. Tá? Agora eu pego um outro mais próximo do zero aqui, ó. Quando eu pego aqui, a imagem dele vai ser um tracinho que ele desceu um pouco. É esse aqui. Tá vendo? A imagem, eu me aproximo, o x se aproxima do zero. A imagem é esse tracinho aqui, ó. Aí pega um outro mais próximo, ela vai descendo. Vai se aproximar do 1, que é esse ponto aqui. Então, novamente, ó. A pergunta foi, quando x se aproxima de zero, qual é o comportamento da função? E aí, o que é essa aproximação? Nesse caso, o que eu fiz? Peguei valores que eu acho que são próximos de zero, mas assim, essa palavra próximo, ela é muito relativa, né? Mas no nosso caso o jeito grotesco mesmo, é próximo porque eu acho que é próximo. Então, para vocês, por enquanto, vai ser esse raciocínio. Então, peguei o número 1 e aí a imagem dele, quando eu substituo aqui, dá 3. Ok? Peguei o outro que vocês acham menor, 0,1. Aí eu calculei a imagem dele. Quando eu substituo aqui, ó, o x por 0,1, vai dar 2 vezes 0,1, que dá 0,2, mais 1, 1,2 desse valor. Agora pega outro, 0,01. Quando eu substituo aqui por x 0,01, vezes 2 vai dar 0,02. Quando eu somo mais 1, vai dar 1,02. E aí por aí, e assim por diante, ó. Quanto mais próximo eu pego o número do zero, mais esse número aqui se aproxima de 1. Essa é a conta. Tá? Vocês entendem essa frase? Quanto mais um número se aproxima de zero, o f dele se aproxima de 1. Imagina, pegue um número muito pequeno, ó. 0,00 reticências. Isso aqui vai ser 1,00. Isso aqui é um número muito próximo de 1, esse aqui. Tá? Se botar 0 13 vezes, vai dar exatamente. Vai dar alguma 13 vezes 2. Não, Lá no final. 0, aí 0 vai ser 13 vezes e 1, aí vai dar exatamente 1 a imagem. Não dá 1, só se eu colocar o 0. Só dá 1 se eu botar o 0 aqui. Não dá exatamente 1, não. Só dá 1 se eu botar 0 exatamente. Tá? Mas vocês entendem que quando eu pego um número muito próximo de 0, quando eu calculo a imagem dele vai ser um número muito próximo de 1? Vocês entendem essa lógica? Quando isso ocorre, é que a gente diz que o limite da função, quando x se aproxima de 1, de 0, no caso, vai ser 1. Então, neste caso, eu vou repetir aqui, ó, observe que de 0, f de x está próxima de 1. E aí, intuitivamente, essa frase aqui você pode, digamos assim, reinterpretar em forma de símbolos. Intuitivamente, entende-se, intuitivamente, pode-se afirmar
que o limite de f de x quando x se aproxima de zero é 1. Quando x... Eu acho que assim, eu tenho que lembrar que a média não é a coisa mais alta. Eu acho que essa é a padrão na sala de hoje. Como assim? Porque tem gente que acha que vai ser as maiores, vai ter 3 provas. Aham. Porque vai pegar as duas mais altas. Não, vou pegar as 3 mais altas. Então, é que tem gente que acha que é só. Aí tem gente que acha que é só as duas. Aí vai ter duas provas, tirar a nota boa. Aí vai fazer uma prova. Mas aí, qual é a conclusão? Assim, eu acho que. Não. Eu acho que o problema é esse. Que tem gente que acha que vai ser só duas notas. Mas aí eu também acho que eu deveria ganhar $1 milhão, mas não faz muita diferença, né? Poderia ganhar $1 milhão e me aposentar, $10 milhões. Ó, gente, ó, vamos reler essa frase aqui, ó. Observe que quando x está próximo de zero, f de x... Nossa, essa vírgula ficou muito... Ficou feio, mas enfim. F de x está próxima de 1. Basicamente, essa primeira frase é o que está aqui, ó. Quando x se aproxima de zero, as imagens dele se aproximam de 1. Daí, intuitivamente, pode-se afirmar que o limite de f de x quando x se aproxima de zero é 1. Vocês entendem essa frase aqui? Porque assim, quando x está próximo de um número e a função se aproxima de outro, esse número que a função se aproxima é que é o limite dela. E a notação, digamos assim, a maneira que escreve, ou que se é universalmente escrito, né? Mas vocês estavam com medo nessa prova e não aconteceu nada. Foi mais desesperadora pra vocês não estar sempre pra gente sempre falar o X. Né? Cinco cabeças tá no mesmo direito, imagina só uma. A gente tá morrendo pelo meio. Ah, não sei. Tem gente que é. Você poderia ser movido assim por uma boa quantia em dinheiro, né? Um bolo que não seja bolo de pote. Ó, e aí como é que eu, digamos assim, essa anotação é o seguinte, ó, limite de f de... Como é que você lê isso daqui? Para começar. Como é que eu vou ler isso daqui, ó? Limite de f de x quando x... eu falei a palavra se aproxima porque vocês estão mais acostumados com essa palavra aproximar. Mas, em geral, é mais comum você falar quando x tende a... Quando x tende, assim, de tender, tá? A zero. Zero. Limite de f de x quando x tende a zero é 1. Ou é 1 ou é igual a 1, tá? É assim que você lê esse símbolo aqui. Limite de f de x quando x tende a zero é 1. E aí o que intuitivamente é? Esse valor aqui, ó,
é o valor que, quando x se aproxima de um número, a função se aproxima deste número aqui, do resultado. Foi o que nós vimos ali só numa observação, que quando o x está próximo, que essa setinha aqui está próximo de zero, a função ela se aproxima de 1. Aí você escreve dessa forma, que o limite de f de x quando x tende a zero é 1. Até agora a gente, tecnicamente, a gente viu só como, digamos assim, como você pronuncia, mas a gente não viu nenhum cálculo. Mas os cálculos ali, em geral, eles não são tão fáceis, mas os que nós veremos são os mais normais, tá? Mas assim, a ideia intuitiva do limite basicamente é essa. O que é o limite de uma função? É o valor. É lógico assim, pode ser que o limite... Eu coloquei um número aqui, mas pode ser que ele não seja um número. Pode ser mais ou menos... Pode ser outras coisas, mas por enquanto vai ser isso. É o número que a função se aproxima deste número quando o x se aproxima de um outro número. Aqui eu botei 0 e 1 só para ilustrar. Não, esse valor que está aqui, ó, pode ser qualquer número real ou não. Não precisa nem ser real. Pode ser mais ou menos infinito também. E esse aqui também... tá vendo esses 3 elementos aqui, ó? Pode ser qualquer coisa. Tá? Esse 0 aqui você pode botar qualquer coisa, a função você pode botar qualquer uma e o resultado pode ser qualquer coisa também. Tá? Um 0 fosse 2. Ó, me diz um número aí. Você falou 2. Aí uma função. Chuta aí uma função. Qualquer uma. Oi? F de x igual a 3, é? Esse limite aqui é 3. Porque a função constante, foi a que ele falou, o limite dela é ela mesma. É o valor dela mesmo. Independente do que esteja aqui. Por quê? Porque quando eu fazer... Eu vou falar de cada um, tá? Bom, já que você falou disso, eu vou começar logo pela função constante. Para explicar esse exemplo aqui. Função constante. Ou limite da função constante. Por que tem essas coisas, gente? Tem certas situações na vida cotidiana, entre aspas. Lógico que você não vai comprar 1 quilo de banana precisando de um limite. Mas tem certas coisas que aparecem que você precisa saber uma coisa muito futura, uma quantidade muito grande, mas você não tem como mensurar. Você tem que saber o comportamento de um certo padrão. Imagina que você faz uma certa aplicação. Aí você tem que saber como é que essa aplicação se comporta daqui a tantos, sei lá, daqui a 57 dias. Tá entendendo? Ou então daqui a, não sei, 10 anos. Aí existe esse padrão, ele aparece quando você calcula um certo limite. Tá? Mas enfim, vai aparecer. Não tem como você fazer... Você vai fazer tudo mês a mês? Não vai. Tá? Mas o que é uma função constante? Uma função constante, nós já vimos, mas não custa nada. Por exemplo, essa aqui é uma função constante. F de x igual a 2. Que deveria aparecer aqui. Apareceu, é porque tem que... Falando mal do programa, né? F de x igual a 2 o quê? A função constante é sempre uma reta paralela ao eixo x, o gráfico dela. Aí você falou 3, né? 3 é porque subiu aqui, mas se eu botar um A no lugar do 3, aqui ó, x igual a A. Aí eu uso o controle aqui. Quando eu mexo, a reta só vai... Que é isso? Buzina, né? É?
Ó, vamos lá, ó. Porque ele acreditou mesmo, é? Ó, como eu falei, quando eu mexo A, o gráfico dela vai ser sempre uma reta paralela ao eixo X. Tá? É a função constante. Aí ele falou 3, né? Vamos colocar aqui 3, só para a gente ilustrar. Aí você falou, vou pegar aqui exemplo. Ele falou assim, se fosse assim, né? Não é isso? Então vamos lá, vou pegar o gráfico da função, eu vou escrever aqui. Aí é uma reta que é mais ou menos assim. Aí a altura é 3, porque a constante é igual a 3. E aí, eu estou me aproximando de onde? Ó? Eu estou me aproximando do 2. Aí você localiza o 2. E é o seguinte, imagina que... Qual é o teu nome? Pedro, né? O Pedro ele está aqui em cima desse eixo X aqui, ó. Aqui é o Pedro, ó. Ó, ele tá com boné verde, ó. Tá aqui ele. E aí vocês vão ter que fazer o seguinte. O Pedro ele tem que se aproximar do 2. O que ele tem que fazer? Aí a pergunta é, ele vai pra cá ou pra cá? Pra cá, né? Então, Pedro, para se aproximar do 2, ele tem que ir pra cá. Vocês entendem isso, né? Porque como a gente está esse desenho aqui, ele tem duas dimensões. Então, o que acontece? Para o Pedro se aproximar do 2, ele só pode se aproximar de duas maneiras. Ou ele está nesse desenho, nessa posição que ele está aqui, e ele vem seguindo a seta roxa, ou então ele está do outro lado. Vamos pegar ele aqui. Amputei a perna dele, né? Ou então ele está aqui e vem para cá. Vocês entendem isso, né? Como eu estou em duas dimensões, são duas possibilidades. Ou ele está do lado direito e se aproxima do 2, ou ele está do lado esquerdo e vem para cá. Só que, das duas maneiras... Então, o Pedro está aqui, aí ele vem para cá. Ó. Quando eu me aproximo do 2, você vai ter que olhar as imagens desses pontos. Ó. Então, todas as imagens vão ser sempre iguais a 3. Porque a função é constante igual a 3. Então, quando eu calculo, por exemplo, se ele está aqui no 3, né? Ele está aqui no 3. Quando eu calculo f de 3, vai dar quanto? 3. Aí o f de 2,5, que é que está aqui no meio. O f de 2,5 é sempre 3. Aliás, é sempre não, é 3. O f de qualquer número vai ser sempre 3. Então, independentemente de como eu me aproxime, o resultado vai ser sempre 3. Por isso que o limite é 3. Quando é constante, tá? Então, quando a função for constante, o limite dela é sempre aquele valor da constante. Independente do ponto que você escolha, tá? Ok? Deixa eu escrever isso aqui. Formalmente seria o seguinte, ó. Se f de x é a com a constante, eu vou botar k. E a é o número real. A não necessariamente tem que ser o número real, tá? Mas a gente vai colocar por enquanto que é. Então, o limite de k quando x tende a qualquer número é k. Sempre vai dar... O limite da constante é sempre ela mesma. Por exemplo, ó. Limite de 5 quando x tende a 10, quanto é que é? 5, porque
porque é a constante. Ok? É como se... Imagina o seguinte, ó. Vamos voltar para lá. É como se, independente da posição que você esteja aqui, esse valor em vermelho ele nunca vai mudar, porque a função é constante. Ok? Limite de π quando x tende a 9. Quanto é que é? Π. Então, independente do que esteja aqui, o resultado da constante é sempre ela mesma. Tá? Ok? Muito bem, mas assim, quais são as funções que a gente mais focou, né? Constante, aí a função afim, é a linear, mas você coloca afim para englobar tudo. A função afim quadrática, exponencial e logaritmo, né? A gente vai ver os limites dessas 5. E aí, depois eu vou falar de uma aplicação de matemática financeira que vai envolver aquele número E. Não sei se vocês lembram do E, que é 2,8182, tal. Eu falei alguma coisa numa aula anterior, né? Que quando a base é o E, vira ln, por exemplo. ln de x é o logaritmo de x na base E, né? Envolve esse Ezinho aqui. Mas isso na aula que vem. Então, a gente vai aprender a calcular, novamente, da função constante, como é que calcula o limite de uma função constante? É só repetir a própria constante, porque independente do ponto em que eu estou me aproximando, o resultado é sempre aquela constante que está sendo indicada, tá? E aí, os outros limites das outras funções são fáceis de calcular, vírgula. Mas depois dessa vírgula a gente vê. Então, primeiro, entenderam da constante, né? Agora, função afim. Se f de x, vou colocar aqui, ax mais b, né? Função afim. O que eu estou dizendo se a função for afim, o limite dela em qualquer ponto é só pegar a função e aplicar naquele ponto. Mas isso na prática o que é? Vou pegar um que nós já fizemos aqui. Pessoal, esse exemplo aqui é o primeiro que eu coloquei. Eu vou só voltar na página anterior, que é a conclusão que eu fiz esses... Porque o problema é o seguinte, a gente, para entender o limite, vocês não vão ficar substituindo esses pontos todo exemplo não, tá? Esse aqui é só no primeiro exemplo que eu fiz. E aí, nesse primeiro exemplo, nós vimos que o limite de f de x, que essa função é 2x mais 1, limite de 2x mais 1 quando x tende a 0 é 1. Por quê? Aí eu fiquei falando, porque a justificativa que eu dei foi, quando eu pego um número muito próximo de 0 e calculo a imagem dele, calculo o f dele, vai dar um número próximo de 1. Foi isso, né? Então, entende-se que o limite quando x tende a 0 é 1. Na prática, o que acontece? Foi demonstrado que quando a função é afim, é lógico que aquele exemplo serviu mais para dar uma ideia de como é o limite. Mas quando a função é afim, basta você pegar este valor que está aqui, o elemento, o número que o x se aproxima, e substituir na função e já vai dar o resultado. Por exemplo,
quem seria esse limite? Seria 2 vezes. Você substituiria, onde tem x, eu coloco o valor que o x se aproxima. Então, 2 vezes 0 mais 1, dá quanto? 1. Tá? Então, quando a função é afim, eu substituo o valor que está aqui na variável. Não é somente quando é afim, tem infinitas funções que isso ocorre. Como é que eu vou ler? O limite de 2x mais 1 quando x tende a 0. Aí é igual a 1, tá? É bom que fica gravado, né? E vocês vão... É a mesma coisa. Só que naquele exemplo, para dar uma, digamos assim, introduzida, eu fiz aquele negocinho lá. 5x menos 2, quando x tende a 1 meio, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Ela não é afim? Então o resultado é simplesmente onde tem x, eu substituo por esse valor aqui, ó. Então vai ficar 5 vezes 1 meio menos 2. E aí fica o quê? 5 meios menos 2, que vai dar 5 menos 4 sobre 2, que é 1 meio. Tá? Então, quando a função é afim, ó, o que está aqui, eu simplesmente substituo pelo valor que eu estou me aproximando. Por que eu posso fazer isso aqui? É lógico que assim, a resposta é justamente que tem um teorema que provou que eu posso fazer isso. Mas, por exemplo, primeira coisa, vocês entendem isso aqui? A função é afim, aí onde tem o x, eu substituo pelo ponto que eu estou me aproximando. Mas e se fosse assim, ó? Eu vou só fazer um rascunho aqui. Se fosse assim, dá para jogar só o zero lá? Não pode, né? Pois é, aí é que entra a parte mais interessante do limite, quando eu não consigo somente substituir. Todas essas funções que eu consigo substituir, a gente chama de funções contínuas. Quando não dá para substituir, aí a função você diz que ela não é contínua naquele ponto. Mas a gente vai ver aos poucos, tá? Mas os casos mais interessantes é quando eu não consigo substituir. Aí o que você tem que fazer? Não. Depende. Às vezes dá certo derivar. Qualquer ponto, ó. Ó, imagina assim. Imagina no lugar do x eu coloco x menos 1. Aí aqui no lugar do 0 eu coloco 1. É o mesmo problema. Porque o 1 zera aqui embaixo. Tá? Vamos fazer só uma coisinha, ó. É lógico que esses casos aí mais especiais eu vou comentando aos poucos, tá? Eu vou colocar x igual a 1 aqui, ó. Tá vendo? É como se entre os dois gráficos em vermelho tivesse um buraco, né? Eu não consigo passar de um gráfico para outro simplesmente, digamos assim, numa linha contínua. 2 aonde? No lugar do 1? Aí ela vai cortar, ó. Ela vai passar aqui. Porque não tem problema, né? Ela vai cortar aqui. Aqui pode ser 2, não pode ser 1. O que significa isso aqui, né? A gente vai ver aos poucos, tá? Mas por enquanto, a gente vai... como é que é? Eu vou introduzir todas essas que a gente só pode substituir, que é o jeito mais fácil. Depois a gente vê quando não se pode substituir, que aí é mais complicado. Então a função afim eu sempre posso substituir. Vou fazer só mais uma aqui, ficar 3.
limite de... Aqui não necessariamente é afim. Tá, eu vou fazer uma outra coisa daqui a pouco, mas eu vou colocar afim, porque eu já disse que ia colocar. Se fosse esse aqui, ó. 3x quando x tende a 8. Quanto é que dá o resultado? Exatamente. Tá? Por quê? Porque afim eu só substituo. Em geral, o que acontece? Aí é que entra a história do domínio. Se o ponto A, ou melhor, se eu pego um P que está no domínio, se P pertence, eu vou escrever por extenso, ao domínio da função, o limite da função, quando x se aproxima desse ponto, é só aplicar o ponto aqui. Eu só substituo. Vamos fazer exemplos aqui para a gente entender o que é isso aqui. Ó. Então, em geral, ó, se o ponto pertence ao domínio, não tem problema nenhum. Eu só pego o ponto, substituo na expressão e já vai dar o resultado. Aí, quais são as funções que isso ocorre? Função quadrática. Ou então você pega a raiz de x, quando o x, ou então me aproximando, é positivo, você só substitui. O domínio da função é aquele conjunto que vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso. Por exemplo, ó, na verdade ele vai principalmente dizer o que você não pode. Esse aqui, que eu já coloquei agora, qual é o domínio? Você vai escrever aqui o conjunto, o que você pode fazer? Ah, você pode calcular f de qualquer função não, de qualquer número, então são os reais menos o zero. Ele está dizendo, eu sou um número real, só que eu não posso ser zero, tá? Lá, por exemplo, lá da prova, né? Ele está dizendo assim, eu posso ser qualquer real menos, eu não posso ser 1 e eu também não posso ser 2. Por isso que os reais, lá na prova eram os reais, excluindo o 1 e o 2, tá? Porque eu não posso ser os dois ao mesmo tempo, que é zero aqui, tá? Então, assim, dependendo da expressão, dependendo não, a própria expressão ela vai dizer o que se pode e o que não pode ser feito. Esse aí é o domínio. Por exemplo, ó, a verdade. A chamada eu vou chamar hoje como se chamava lá antigamente, que eu esqueci de imprimir o bichinho. Limite de raiz de x quando x tende a zero. Existe raiz de zero? Né? Existe raiz de zero? É zero. Então, como o x, o zero, está no domínio da função raiz de x, eu só substituo. E aí dá, tá? Outra função, ó. Função quadrática. Também, toda vez que for quadrática, vocês podem substituir. Esses números aqui eu estou colocando o número inteiro, mas pode ser qualquer número aqui, né? Eu estou colocando porque é mais fácil calcular na mão esses numerozinhos aqui. Querendo evitar a fadiga. Como é que é esse aqui, ó? Qual o domínio da função quadrática? É os reais, porque eu posso colocar no lugar do x qualquer número que eu quiser.
E aí o resultado é só substituir onde tem x eu coloco 2. Tá? Então fica o quê? 3 vezes 4 mais 2. Tá? Por quê? Porque o 2 ele está no domínio da função. Ok? Que é, por exemplo, o exemplo que eu apaguei agorinha. Qual é o problema aqui? O 1, esse aqui, ele não está no domínio dessa função. Porque eu tenho que tirar o 1 para ter sentido, né? Porque senão zera e não pode. Aí depois eu vou dizer. Aí tem os limites laterais que a gente chama. Que você, é como você, basicamente eu me aproximo do 1, só que eu nunca chego lá. Só que eu sei mais ou menos o que acontece quando eu estou perto dele. É que nem um penhasco. Você tem que pular no penhasco para saber o que tem lá? Não. Se você espiar da beirada, você consegue. Você não tem que pular. Você não tem. Tem penhasco que você tem que ir, né? Hã? Uma carinha? Aqui, né, ó. Ah, tá. Ó. Mas outra coisa. Quando o ponto não está no domínio, a gente vai ver o que acontece. Tem que essa ideia de olhar assim de perto e não chegar é basicamente o que a gente vai ver. Você vê mais ou menos lá o máximo que você puder, mas nunca chega. Mas por enquanto é só esses aqui, tá? Então, ó, quando o ponto está no domínio, eu posso substituir. Por exemplo, limite de 1 sobre x quando x tende a 3. Quanto é que é o limite de 1 sobre x quando x tende a 3? 1/3. O x, esse x aqui, ó, você pensa, o x pode ser 3? E vamos lá? Vocês pensam o seguinte, quando o x... Aliás, nessa expressão, o x pode ser 3? Pode, né? Não pode ser 0. Então, o resultado é 1/3, tá? Não pode ser 0. Se esse ponto aqui está no domínio, é só substituir. Ok? O difícil é quando não está no domínio da função, que é o mais comum, tá? Então, a função... Por exemplo, ó. Deixa eu ver, em geral, se x p pertence ao domínio, não. Deixa eu botar uma outra coisa aqui. Quanto é o limite de 2 elevado a x quando x tende a 0? Isso mesmo. 2 elevado a 0, que é 1. Tá? Porque o x, esse x aqui, ó, ele pode ser qualquer número que eu quiser. Porque o domínio da exponencial é os reais. Tá? Ok? Qual é o limite de logaritmo de x na base 2 quando x tende a 2? É o log de 2 na base 2, né? Por quê? Porque esse número aqui, o domínio dessa função aqui é o x positivo, tá? Só para quem não lembra, o domínio da log. Então, tudo no logaritmando, eu posso colocar qualquer número desde que ele seja positivo. Aí eu só substituo. Fica log de 2 na base 2, que é quanto? 1. É 1.
tá? Então, se eu sei quem é o domínio, eu sei quais são os pontos que eu posso colocar aqui. Que eu posso substituir direto, ok? Mas não é difícil, não. Eu vou fazer uma lista só desses limites assim para substituir para vocês, tá? Pra vocês treinarem. Vai ser um pedaço de limite e um pedaço de derivada. Mas assim, não vai para cobrar muita coisa porque... Dia 16. Não, dia 15. 15 é uma quinta-feira. Dia 15. Eu vou fazer dia 13, né, professor? Você vai fazer... Ah, é? Você me avisa na semana anterior, senão eu vou esquecer. Totalmente. Eu acho que tá bom, tá? Eu vou fazer uma lista. Hoje é terça, né? Ah, hoje dá pra colocar. Se eu lembrar à noite, ou hoje ou amanhã. Desses limitezinhos aqui, mas é só pra vocês substituírem. Tá? Não é difícil, não. Acho que tá bom, né? Deixa eu fazer a chamada.